Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Nós temos um propósito aqui que está discutindo treinamento per se voltado para resultado. E que resultado que a gente quer? Óbvio, né? A primeira coisa, a gente já pensa em estética, esporte, alto rendimento e assim por diante. Sem dúvida, isso vai ser uma das questões abordadas, mas não somente. O músculo hoje tem sido considerado como um componente importante da saúde. E qual o tamanho da encrenca que nós estamos falando, né? A encrenca é grande, não é pequena não. Vamos dar uma olhada só. Se eu considerar aqui só o músculo, a hipertrofia muscular e o treinamento resistido, sem os outros recortes, eu tenho 2.137 publicações aqui no PubMed. Se eu buscar em outras bases de dados, tem uma quantidade maior, e depois os outros recortes que envolvem a parte nutricional, sem dúvida, né? Porque se eu não tiver os componentes de construção muscular, os resultados não são aqueles que eu teria almejado. Ainda existe o componente de perda de peso, de perda de gordura corporal, que tem a ver com as ativações metabólicas que o músculo pode auferir quando você trabalha isso adequadamente. Então não é só uma questão estética, não é só uma questão de performance, mas é uma questão de saúde. Para a gente entender, deixa eu me apresentar brevemente. Eu trabalho nessa área. Deixa eu passar aqui uma imagem aqui da minha época ainda de adolescente, né? Eu comecei lá no final da década de 70, início da década de 80, se quer bem início da década de 80, acho que foi 81, com o judô, onde eu comecei a competir e, obviamente, como atleta, queria resultados. Então, eu fui buscando informações, desde essa época, na verdade, comecei de maneira muito errada, né, da forma como eu podia, como tinha mais vontade do que qualidade, mas fui progredindo. Essa foto aí é de aproximadamente, acho que de 83, 84, já era faixa preta, né? Eu tinha acho que 16 anos de idade, não lembro exatamente. Mas com o avançar da minha carreira, escolhi a profissão de educação física exatamente para fazer um planejamento da minha carreira, pensando em resultado esportivo. O meu currículo Lattes, esse aqui é um currículo que está aberto, ele está aí é público, está lá no CNPq, vocês podem procurar pelo meu nome e conseguir ter essas informações. Então, eu desde 95 dou aula, já são mais de 30 anos que eu dou aula em curso superior. E vamos lá, o que interessa, tenho várias titulações, enfim, tenho mestrado, doutorado, 4 especializações, um fellow nos Estados Unidos, na a Escola de Medicina da Universidade de Washington. Então, sempre fiz a interface entre a parte de saúde e performance, que é o aspecto translacional. O que eu aprendo de uma área que eu consigo apresentar esses resultados como adaptação para uma outra área. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é o fisiculturista. Ele tem um grande desenvolvimento muscular e uma grande massa corporal, como um obeso tem uma grande massa corporal, mas pouco desenvolvimento muscular. Consequentemente, o que eu aprendo da parte metabólica para ativar, né, esse aspecto, como o fisiculturista faz, que poderia ser utilizado no obeso. Só um exemplo, se eu posso fazer, por exemplo, com um indivíduo sarcopênico, com crescimento muscular e assim por diante em N áreas da saúde. Então aqui, rapidamente, então artigos completos, aqui eu tenho 86 artigos que foram publicados, tenho livros, capítulos de livro, e no ano 2000 eu publiquei este livro, que já era um livro bastante interessante para a época, né? Vamos considerar assim, avançado, onde a gente abordava os aspectos, está no nome dele, a ciência da suplementação alimentar, o que a gente poderia, com os suplementos, melhorar a sua qualidade de vida e saúde e desempenho, né? Os 3 aspectos aí, obviamente outras questões voltadas para aspectos nutricionais, não só suplementação. Mas, enfim, esse livro ainda está à venda, está no mercado, mas, obviamente, que a gente já tem uma série de atualizações
a esse respeito. Esse artigo aqui que trabalha com o estímulo, sensores, né, de estímulo para iniciar a hipertrofia muscular, ele apresenta na sua introdução alguns aspectos muito interessantes associados a essa afirmação que eu fiz, que músculo não é somente para estética, né? Então ele mostra que uma quantidade de músculo, né, a quantidade adequada de massa muscular é obviamente necessária para a performance esportiva, mas também para uma boa saúde e para a longevidade. Por exemplo, ele cita aqui, uma análise de dados mostrou que aproximadamente 500.000 demonstravam que a força baixa da pressão manual, né, o hand grip, estava associado a causas específicas de mortalidade, bem como diversos tipos de doenças. Quer dizer, uma simples perda dessa pressão. Mostrando aqui um outro artigo, né, que é sobre a homeostase muscular e a plasticidade relacionada ao jovem e ao idoso, e como a nutrição e o exercício impactam nisso, né? Esse gráfico ele sintetiza aspectos nutricionais e de treinamento, e olha só a importância do treinamento resistido. Muita gente ainda tem aquela ideia, que já é antiquada, né, de que o exercício para a saúde é cardio, o exercício de levantamento de peso é para estética, e eu vou mostrar para vocês aqui o que significa. Aqui em cima eu tenho os aminoácidos sinalizando uma cascata de eventos que leva à hipertrofia muscular, sim. Eu tenho um pico, mas esse pico ele dura pouco tempo. Quando eu associo o primeiro exercício e depois o aminoácido, esse pico é muito mais prolongado, tá? O que faz com que a hipertrofia seja mais consistente, por óbvio, né? A gente sabe que só aumentar a dose de proteína não é o suficiente para hipertrofiar. Mas mais importante, quando eles comparam aqui o treinamento resistido com o treinamento somente de endurance, ou seja, o treinamento somente de cardio, eu tenho respostas distintas. Aqui eu tenho a proteína do músculo e a resposta mitocondrial, que seria a respiração celular. Eu tenho aumento em ambos. Já no exercício de endurance ou cardiovascular, eu só tenho aumento nas mitocôndrias, somente a parte cardiovascular, com muito pouca resposta na miofibrila, ou seja, no músculo, que é uma das características para a boa manutenção da saúde com o processo de envelhecimento. Tem perda, não é só lá no idoso, a partir dos 30 anos de idade, você já começa a ter perda se você não é uma pessoa ativa. Para completar essa apresentação, com esse livro, né, que nós publicamos aqui em 2022, nós ficamos responsáveis eu e o meu grupo, que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, somos responsáveis pela parte 1 desse livro. E eu enfatizei bastante esse capítulo 3, que é a bioenergética, onde não só a questão da fisiologia, mas também eu trago uma série de informações das nossas experiências, tanto de pesquisa como esportiva, onde foi utilizada para ilustrar esse livro. Depois eu vou abordar o aspecto energético da hipertrofia muscular, onde tem um tópico específico aqui que a gente vai falar desse livro, para poder aprofundar o assunto, que serão temas de outros vídeos mais à frente. Aqui algumas imagens, treinamento de peso, treinamento de judô, como eu mostrei que é da minha origem, onde eu comecei a parte esportiva, depois eu fui fazer outras modalidades como o boxe, o taekwondo, treinei karatê, trouxe o kickboxing para o estado do Mato Grosso, fui campeão brasileiro inclusive de kickboxing, fui campeão brasileiro também de jiu-jitsu. Então aqui algumas imagens que a gente utilizou, mostrando aqui para vocês aqui o treinamento de kickboxing, o judô em si, e que esse grupo aqui, essas pessoas que eu estou mostrando aqui nas imagens, é parte do grupo que a gente treina junto e desenvolve alguns projetos e a parte prática, né, que até hoje eu mantenho, não só a parte de luta, mas principalmente o treinamento de musculação, que é o que dá uma base para que você não se lesione, que você mantenha
como eu disse, esse banco de massa muscular. Temos alguns vídeos gravados sobre banco de massa muscular, a importância que isso tem para a saúde. Isso aqui foi o ciclo de Krebs. Aqui eu usei a ilustração de um treino que eu fiz com o Maguila. Ele veio na minha academia, que eu era dono da academia Jacarezinho, nessa época ela ainda existe há mais de 40 anos, né? Mais algumas imagens, enfim, que a gente utilizou nesse livro. E aqui no final, aqui é o grupo que eu coordeno lá na universidade, fazendo algumas pesquisas. Vou passar isso aqui rapidamente, treinando lá na UFMT, enfim. E aqui no final, esse aqui é um treinamento com o Aurélio Miguel, lá na minha academia, Campeonato Brasileiro de Judô, onde eu estive participando. E vamos abordar mais à frente esse tópico aqui específico, sistemas de produção de energia e aumento de massa muscular, onde eu vou aprofundar nesse tema. Então, em síntese, o que nós vamos abordar nesse canal é principalmente aspectos em que eu consigo modular com a combinação de treinamento, alimentação / suplementação e mindset, porque se você não ativar a sua mente, se você não utilizar esse aspecto aqui da zona de fluxo, a zona de produção, para que você saia da zona de conforto e não entre na zona de estresse, que seria prejudicial, eu preciso ter esse mindset também ajustado. Então, esse é o propósito desse canal. A gente vai se ver nos próximos vídeos e aguardo vocês lá. Um grande abraço, até a próxima.